Olá, pessoal! Esse é o 8º módulo do nosso curso de formação, sobre a importância da química no cotidiano de camponeses e camponesas, com a nossa colaboradora Ian Paiva. Essa atividade é do edital Fluex, com o projeto Conde e Sapé. Aí então eu perguntei, onde eu encontro a química? Onde eu encontro esses processos químicos? Algumas pessoas vão dizer assim, encontro ao nosso redor, em qualquer lugar, a química ela está no meu cotidiano, onde eu olhar eu vou ver a química. Então assim, a química, como qualquer outra ciência, é uma atividade humana, né? Embora ela tenha atingido um nível de complexidade, como todas as outras ciências, né? Mas ela é uma atividade humana, é abstrata, dinâmica, ela é histórica e coletivamente construída. Então, o que nós vamos ver ao nosso redor, nesse cenário que tem essas imagens tá aí no momento, não é a química, são processos químicos. O homem não fez o girassol, não fez essa semente germinando, então isso aí não é produto da atividade humana, são processos químicos. A química é uma ciência e é produto da atividade humana. Então, quando a gente olhar na natureza, a gente vai ver esse complexo, né, ecossistema, e vai ter esse conjunto de processos químicos que vão estar todos conectados, sustentando essa teia da vida, né? Então, esses vários processos químicos, nós vamos ver, como é que eu posso falar? Nós não vamos ver a química de fato, né? Porque tudo na natureza é construído pela mãe natureza, vamos dizer assim. Então, a química da natureza, então a química da mãe natureza. Então, a química, portanto, é uma ciência produto da atividade humana. E esse mesmo pensamento pode ser estendido à física, à biologia, a todas as outras ciências. Então, rotineiramente, por facilitação, talvez, ou por questão de própria formação acadêmica, escolar, a gente diz que a química está em todo lugar, está ao nosso redor. Mas não é bem assim. Ninguém me respondeu, nenhum dos biólogos me respondeu, a célula, né, que é a unidade morfofuncional que a gente estuda ao longo de toda a graduação, basicamente, como sendo um arcabouço repleto de química. Então, a estrutura que a gente mais tem familiaridade ao longo da nossa formação acadêmica, né, eles não mencionaram. Não mencionaram nenhum processo de comunicação química, como no caso das formigas, nenhum processo de gestão de alimentos, qualquer outro processo fisiológico, qualquer coisa que remeta à produção de energia. Então, também não falaram da germinação, a fotossíntese, a respiração celular. Então, são todos processos que envolvem reações químicas, né? Na química, na química biológica, quando a gente estuda alguns processos que precisam simular ambientes que são ambientes biológicos, a gente não tem ainda um arcabouço de técnicas ou de maneiras de simular esses ambientes que se aproximem do complexo ambiente celular. Então, essas simulações são simples demais, são modelos muito simples, mas é o que está disponível no momento, né? E assim a gente consegue ver algumas reações e alguns intermediários que são formados em algumas situações biológicas. E é dessa forma que a gente consegue entender e até saber quais são as reações que estão acontecendo. Então, reproduzir esse ambiente químico biológico reacional, né, em que essas células apresentam dentro delas e estão inseridas é algo muito difícil. Mas algumas técnicas novas, elas estão aparecendo, né, e estão auxiliando aí que essa química biológica, ela seja uma ciência com mais perspectivas, né, e mais respostas.
Geralmente esses são a agregação do entendimento de energia para um aluno de graduação. Ele vai entender onde é que eu encontro energia em sistemas biológicos. Alguns vão dizer na respiração celular, na fotossíntese, mas a maioria vai dizer isso aí, nas pirâmides de energia, na bioquímica, no ATP como moeda energética. E aí eu coloquei o mapa metabólico, uma parte apenas do mapa metabólico da célula, ele é muito maior que isso, então arcabouço as principais reações metabólicas. Não é para a gente ler esse mapa, na verdade não tem necessidade de a gente ler, né? É para a gente só entender, né? Ter uma ideia, né, desse arcabouço celular reacional, né? Tudo funcionando em torno da energia. Tudo sustentado pelas leis da termodinâmica, lá que foi desenvolvido pelos químicos e físicos. E tudo isso com a única finalidade, produzir trabalho. E esse trabalho é traduzido de diversas formas, né, como a gente mencionou aí. E isso tudo dentro de uma única célula, dentro de uma célula, né, que é a unidade morfofuncional. Então, veja a complexidade química que existe nos sistemas biológicos. A farinha, eu separei a farinha de mandioca. Eu acho que a farinha de mandioca é um excelente exemplo que consegue estabelecer o diálogo entre saberes tradicionais daquela comunidade que fabrica a farinha, né, e o ensino de química. Os conhecimentos tradicionais científicos são elementos que talvez se cruzam, se entrelaçam, se expandem, criam e recriam novos saberes, né, proporcionam novas dimensões na educação, no processo do ensino-aprendizagem, e vai nascer talvez novas experiências e vivências todos esses contextos envolvidos, dessas pessoas distintas que estão envolvidas, né? E o ensino sai dessa esfera tradicional, interage na formação cidadã, e na formação cidadã dessas pessoas que estão no campo, né? Promovendo, assim, um fazer pedagógico menos excludente. Pode passar, Fernando. Então, eu coloquei algumas fotos apenas, mas não todas as fotos, né? De algumas etapas, né, que tratam da confecção da farinha e o que a gente pode ter do conhecimento químico aí, que são os conhecimentos de separação de misturas. Então, quando o agricultor ele descasca a mandioca, que é a pinicagem, depois ele vai lavar, são dois processos de separação de misturas, é a catação e a levigação, que ele está praticando. Né? Mesma coisa quando ele vai ralar, prensar essa mandioca, né? Muitas vezes usa pano, não sei, para enxugar, para espremer aquilo ali, para retirar mais aquele líquido. Isso é uma filtração simples. Pode passar, Fernando. Pode passar, Fernando, por favor. Então, outra coisa também, outra etapa desse processo é a peneiração, né? Ele vai fazer essa torra da farinha, né? Seguir dessa peneiração para trazer aquela granulação mais fina também, né? O tratamento térmico, né, que é dado à massa da mandioca para dar aquele sabor característico da farinha, do produto, né? Também para retirar aquele ácido cianídrico residual que possa ter ficado na confecção da farinha, e que esse ácido é tóxico, né? A operação é feita dessa forma tradicional aí, através da torração e da evaporação, né? Nessa chapa plana, né? Eu não sei como é que chama da forma tradicional, mas essa chapa plana, eles ficam aí fazendo esses movimentos para retirar esse ácido cianídrico residual, né? Para deixar a farinha mais seca, também melhorar a granulação, evitar que fique formando grumos, né? Então, acredito que o processo de separação de misturas, existem vários processos de separação de misturas, mas a confecção da farinha é uma forma de aprender esses processos de separação de misturas, e está em todas as etapas de confecção.
Então, eu trouxe de maneira bastante simples, mas mais ou menos isso aí. Outra coisa que eu trouxe, outro exemplo, foi sobre a calagem do solo. A calagem do solo, ela geralmente é praticada em regiões tropicais, ela tem uma série de vantagens, como disponibilidade de nutrientes, facilita a radicularização e penetração, o aprofundamento dessas raízes no solo. Ela aumenta o pH do solo, ela é feita com a intenção prioritária de aumentar esse pH do solo. Melhora as propriedades físicas dos solos também, alguns desses solos, né? Reduz a quantidade de alguns íons, né? Esses íons, especialmente de alumínio, quando ele fica muito em maior quantidade no solo, ele começa a agregar-se ao sulfato. E o sulfato, ele não vai aparecer enxofre livre no solo, o enxofre vai estar na forma de sulfato. Né? E o sulfato adentrando no solo, ele consegue fazer com que as plantas tenham maior crescimento, maior projeção de raiz na coluna do solo, tem a melhor penetração da raiz no solo, e assim a planta tem um aporte melhor, né? E até um tamanho maior também. Então, a intenção de tirar o alumínio é que ele fique menos disponível no solo e não faça um complexo com o sulfato, né? O sulfato ele é essencial para isso. A calagem não é um processo simples, né, de ser feito, mas alguns agricultores sabem fazer, né? Já trabalham com esse tipo de correção do pH do solo. Então, os solos são sistemas, do ponto de vista químico, os solos são sistemas eletroquímicos, né? São sistemas vivos e vão apresentar uma quantidade imensa de processos redox, que são processos de ganho e perda de elétron, né? O que oxida é aquilo que perde elétron, o que reduz é aquilo que ganha elétron, o composto que ganha elétron. E é justamente essas reações redox, né, que são essenciais à manutenção e o equilíbrio do ecossistema que está ali no solo. Então, os solos eles vão possuir carga elétrica decorrente disso. Todo o solo vai ser cheio de cargas elétricas e vão estar especialmente ali periferizando as partículas coloidais. A importância dessas partículas é que elas são responsáveis pelas reações eletroquímicas, né? Vão influenciar na absorção desses nutrientes pelas plantas, consequentemente afetar a produtividade. Então, a planta ela vai crescer mais ou menos, né? Ter melhor desenvolvimento radicular ou não, adentrar mais a coluna do solo ou não, o extrato do solo ou não, em função disso. Então, essas cargas normalmente elas são negativas, né? A maioria são negativas, devem ser contrabalanceadas por absorção, né, de um cátion, que é uma carga positiva, para que tende a ocorrer ali no produto final dentro do solo uma certa eletroneutralidade. Né? Uma das propriedades que trabalha com essa questão de carga do solo é a capacidade de troca catiônica, né? É a capacidade que expressa a quantidade de cargas negativas que vão ter nesse ambiente biológico, né? Alguns solos vão ter carga variável, como é o caso acho que o solo de argila, um tipo de argila, eu não estou recordando agora, que são solos comuns no Brasil. Essa carga variável, ela vai ser uma influência para vários fatores, como por exemplo o pH, né? Que é o mais importante dos fatores, que é justamente o motivo da calagem, o aumento do pH. Né? Existe um valor do pH em que a soma dessas cargas, né, positivas e negativas, vão se tornar zero, neutro, né? Se o valor do pH estiver acima desse ponto de carga zero, chamado ponto de carga zero, né, as cargas negativas vão predominar. E vai deixar o solo vai ficar com a capacidade de se ligar mais a cátions, né? Que são os componentes que vão ter carga positiva. E tudo isso compõe um complexo de trocas. Então, a correção da calagem no solo tropical, né? Ela deve influir sobre a soma dessas bases, né? Isso vai levar à disponibilidade de nutrientes para as plantas, né? E vai aumentar o complexo de troca dessas plantas no sistema solo-planta. Então, a correção pela calagem também satura esse complexo que tem com o cálcio, né?
vai deixar o alumínio menos disponível e praticamente menos disponível para a cultura que está ali plantada naquele local. Então, com isso, ocorre, acho que, não sei, talvez, eu não coloquei as reações, que eu acho que não ficaria interessante, né? Ocorre a elevação do pH, e isso ajuda a acarrear íons, né? Principalmente o sulfato, que é o SO4, 2-, né? Esses íons conseguem adentrar mais a coluna, o extrato do solo. Isso faz com que as raízes as raízes cresçam mais, tenham maior poder de penetração no solo, e o produto final seja um vegetal mais robusto e maior porte. Então, isso mais ou menos o que o aumento de pH na influência do sulfato. Não só o sulfato, tem outros ânions e minerais envolvidos, mas basicamente o sulfato é o mais importante, né? Causa nas plantas. E eu trouxe esses 2 exemplos aí da farinha e da calagem, né? Mas tem vários outros que podem ser utilizados no ensino de química, para o agricultor, né? Procurar maneiras de transmitir esses conhecimentos de forma que atenda às necessidades daquela comunidade. O sistema de compostagem também é outro sistema que pode ser melhor. Os conhecimentos científicos podem ser agregados aos saberes populares, né? Então, esses 3 aí eu acho que são do nosso cotidiano, são conhecidos por todos, no sentido de alguém já ouviu falar a respeito, né? E que está aí processos químicos envolvidos, né? Nesses sistemas. Tem alguns livros e alguns materiais que são de química para a agricultura, química para ciências biológicas, ou então química biológica, ou então biotermoquímica, coisas assim. Mas sempre são materiais e livros que, basicamente, a linguagem química ela é predominante. Pouco se faz a ligação entre a linguagem biológica e a linguagem química. Talvez, não sei, pela própria configuração histórica de que são áreas da ciência que tiveram seu alicerce estruturado por químicos e engenheiros, né, e, portanto, tem essa tradição, ou se é pelo fato de realmente ser um pouco mais difícil para alguns profissionais fazerem essa translação de linguagem, ou interseção de linguagens.